Ainda no estudo das eletrosferas, nós vamos dar início então aos estudos dos números quânticos. Números quânticos é o conjunto de 4 números que identificam um elétron de um átomo. Tá? Vamos ver certinho o que é cada um deles. Então, é um conjunto de 4. Vamos ver primeiro o número quântico principal. Esse número quântico principal é aquele que identifica o nível de energia do elétron. Então, nós já sabemos que o nível de energia do elétron lá tem os níveis de energia KLMNOPQ, né? E aqui, isso vai ser chamado de número quântico principal, né? E cada camada dessa é nomeada por um número agora. Então, a camada K, nomeada por número quântico 1, camada L, número quântico 2, camada M, número quântico 2, camada N, número quântico 4, O, número quântico 5, P, número quântico 6 e K, número quântico 7. Então, ele identifica o nível de energia do elétron. E quando nós quisermos saber qual é o número quântico do elétron, né, para identificar um elétron, então a gente vai escolher a camada dele, por exemplo, a camada M. Então, o seu número quântico é 3, tá? O número quântico principal é 3. Aí tem o número quântico secundário, né, o Lzinho. Ele identifica o subnível de energia do elétron. Então, lá os subníveis S, P, D, F, sabe? Subnível S, ele vai ser um número quântico 0. Então, ele vai começar de 0 a 3, sendo que P é 1, D é 2 e F é 3. Os 5 elétrons do subnível abaixo, eles possuem, vamos ver, então, ele quer saber o número quântico principal, né? Então, o número quântico principal dele vai ser 3, porque olha lá, camada 1, 2 e 3. Então, o número quântico principal dele é 3, camada K, L e M. Então, aqui como se estivesse na camada M, tá? Então, camada M, número quântico principal, 3. Todos estão, então, no terceiro nível de energia, camada M. Número quântico secundário é igual a 1, porque 1, olha lá, S é referente a 0, P é referente a 1, D é referente a 2 e F é referente a 3. Então, como ele está no subnível P, então ele tem um número quântico secundário 1. Então, todos estão no subnível P, tá? Número quântico magnético, representado pela letra M. Ele identifica o orbital, ou seja, a orientação no espaço desse elétron. Então, nós já identificamos por número quântico principal, que é a camada onde ele está, né? KLMNOPQ, que em número quântico a gente chama de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já identificamos os subníveis, SPDF, que nós chamamos de número quânticos secundários, 0, 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai para o número quântico magnético, pela letra M. Esse identifica o orbital, ou seja, a orientação no espaço desse elétron, tá? E ele varia de menos L a mais L. Olha lá então, no orbital S possui um L igual a 0, tá? No orbital P, ele possui um L igual a 1, menos 1, 0 mais 1. No orbital D, ele possui um L igual a 2, que é o número quântico magnético, tá? No orbital F, ele possui o Lzinho igual a 3, tá? Então, se o nosso elétron, por exemplo, estiver aqui, ó, exemplo, nós temos uma distribuição eletrônica onde os nossos elétrons foram distribuídos e o último elétron está aqui, ó. Então, nós vamos dizer que ele possui um número quântico magnético igual a menos 1, tá? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Número quântico de spin. Então, esse é o quarto número quântico, né? Nós já vimos 3. Nós vimos o número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico magnético, né? E agora o número quântico de spin, chamado de S. Ele identifica o spin, ou seja, a rotação desse elétron. E ele pode ser de menos meio ou mais meio. Vamos adotar a seguinte convenção. Olha lá. Primeiro elétron, por exemplo, ele vai ter um spin
igual a menos 1, porque ele está girando no sentido horário. O segundo elétron, ele vai ter um spin de mais, quer dizer, menos meio, né? O primeiro elétron no sentido horário, menos meio. O segundo elétron no sentido anti-horário, nós vamos adotar ele como meio, mais meio. Então, aqui um exercício para a gente ver se consegue fazer a respeito de todas essas informações que a gente acabou de tirar a respeito dos números quânticos, que são 4. O número quântico serve para identificar um elétron, né? O espaço, a localização de um elétron. Então, para o elemento ferro, por exemplo, que tem o número atômico igual a 26, a alternativa verdadeira que indica o conjunto de números quânticos do último elétron pode ser qual? Então, vamos fazer lá, aqui não tem, a gente tem que fazer, né, tentar descobrir quais são os números quânticos. Então, vamos lá para o principal. Então, o certo seria fazer a distribuição eletrônica, tá aqui a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10. Então, nós vamos nos pautar no 3d10, 3d6, né? Então, que é esse que a gente está fazendo o estudo do último elétron, onde ele foi parar, o último elétron. Então, na camada D, tem 5 orbitais, né? 5 orbitais com 2 elétrons cada orbital. Então, vamos distribuir esses elétrons, né? Então, fica um para cada orbital. E no primeiro orbital vai ficar 2, tá? Então, desta forma, a gente já consegue descobrir qual é o número quântico principal, né? O número quântico principal é aquele que determina qual é a camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, se ele é 3, a gente já sabe que está na terceira camada, né? Então, ele é número quântico principal, 3, tá? Número quântico secundário, vamos voltar lá e vamos ver o que é o número quântico secundário, para a gente poder se orientar. Então, o número quântico secundário, tá aqui, ó. É aquele que identifica o subnível de energia do elétron. Então, é aquele SPDF, né? Então, se eu estou com 3, né? 3D. Então, se ele é D, ele está no subnível D, então ele tem um número quântico secundário igual a 2. Então, vamos lá, voltar no exercício de novo. Olha lá, então ele tem um número quântico secundário igual a 2, tá? Agora vamos ver o número quântico magnético, né? O número quântico magnético, vamos voltar lá e vamos ver para a gente poder se orientar. Aqui, o número quântico magnético, ele identifica o orbital, né? Orientação no espaço do elétron. Então vamos lá, se ele está no D, no primeiro orbital, né? Então olha lá. Então, D, primeiro orbital, qual vai ser o número quântico magnético? Menos 2, né? Então, é menos 2. Agora, ele quer saber o último, né? Vamos lá ver. O último número quântico. Vamos descobrir que é o spin, né? O número quântico spin. Ele quer saber em relação à orientação, né? Para que lado ele está girando. Né? Por convenção, né? Adota-se que no sentido horário, então, ele seria meio. E no sentido anti-horário, ele seria mais meio. Então, vamos lá ver o nosso exercício. Ele está, então, aqui o último elétron no sentido anti-horário. Então, ele seria mais meio, né? Pronto. Terminamos o nosso exercício aparentemente complicado. Bem, com essa aula a gente encerra, então, né, o estudo sobre a atomicidade.